Quanto Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco têm de assinantes no pay-per-view do Campeonato Carioca? No vídeo de hoje do canal do Nicola respondo a essa pergunta. Te trago novidades sobre Gabriel Novaes, que vai ser jogador do Red Bull Bragantino com direito a grana para São Paulo e Bahia. Novidades sobre o Palmeiras em relação a reforços. Acho que o torcedor alviverde não vai curtir muito a notícia. Quero falar também sobre Ángel Romero. Lembram dele, corintianos? É adversário do Santos na noite dessa terça-feira e tem causado na Argentina. Por último, vou falar também sobre o craque Neto, que precisou passar por cirurgia nessa terça-feira. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal. Aperta esse botão vermelho de inscreva-se, se soubesse quanto ajuda o canal do Nicola quando você clica e se inscreve. E é super simples também, né? Bom, só para arrematar, lembrando que a partir das 8 horas da noite tem programa do Nicola. Vamos falar sobre o Santos, sobre os clubes mais ricos do país, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Vamos dar uma analisada nas contas desses times. Combinado? Espero por todos vocês. Bom, bora começar o vídeo falando sobre Ángel Romero, atacante paraguaio que passou com sucesso pelo Corinthians. Apesar de muito criticado, ele foi bem. É, inclusive, um dos principais artilheiros estrangeiros com a camisa corintiana. Se mudou para o São Lourenço e desde então tem arranjado todas as confusões que você pode imaginar. Ele, por exemplo, já se recusou a treinar. Ele, por exemplo, já brigou com um treinador. Ele já fraturou a perna de um companheiro de time durante um treinamento. E os caras do time passaram a odiá-lo por causa disso. Teve até um episódio que envolve o sogro dele. Vocês devem saber, o Ángel Romero é irmão do Óscar Romero. E os dois jogam juntos no São Lourenço. Teve um dia que o sogro do irmão do Romero esteve no treino e foi expulso do treino. Os dois irmãos se rebelaram e deixaram o treino, disseram que se o sogro não pudesse assistir ao treino, eles não participariam. Enfim, um caos total. Só para completar, eles são os jogadores mais bem pagos do atual time argentino que enfrenta o Santos a partir das 9h30 da noite na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil, a fase que antecede a fase de grupos. Na atual temporada, o Ángel, o ex-Corinthians, é titular, o Óscar não. São 10 jogos e 2 gols. Na temporada passada, mais 23 jogos e 4 gols. E só para arrematar sobre as confusões do Ángel Romero, no último do jogo do São Lourenço ele saiu fazendo embaixadinha. E o pau quebrou entre os jogadores dos dois times, os atletas do São Lourenço saindo para defendê-lo depois de enorme confusão. Bom, quero saber o seu palpite para o jogo entre Santos e São Lourenço. Use o espaço para comentários para deixar, combinado? Bora falar agora a respeito do Neto. Só essa tocinha que não me abandona nunca. O craque Neto, nessa terça-feira, passou por uma cirurgia de hérnia de disco. Cirurgia de 5 horas de duração no Hospital São Luís, aqui na região sul da cidade de São Paulo. De acordo com os médicos, tudo correu bem. O Neto vai ficar afastado por tempo indeterminado. Boa recuperação para ele, o craque Neto, que tem sofrido com dores já há alguns dias, não havia participado da apresentação dos donos da bola nem nessa segunda, nem nessa terça-feira. Fernandinho Fernandes foi o responsável por apresentar o programa. Que o Neto possa se recuperar o mais rápido possível. Um grande abraço para ele. Bora falar agora a respeito do Palmeiras. Muitos torcedores do Palmeiras têm me perguntado sobre Ademir, sobre Atuesta, sobre o Tati Castelhanos. São jogadores que há bastante tempo negociam com o Palmeiras e nada de um desfecho positivo. A grande novidade é que o Palmeiras decidiu, enquanto não houver uma definição em relação à volta do futebol do Campeonato Paulista, não haverá contratação. A grande preocupação do Maurício Gagliotti, o presidente do Palmeiras, é de que essa situação se estenda e o Palmeiras perca uma cota de televisão. Só para você entender, a Globo faz repasses mensais das cotas de televisão referentes ao Campeonato Paulista. E se houver por um mês a não realização de jogos do Campeonato Paulista, os clubes imaginam que a Globo pode não fazer o pagamento. Isso atrapalharia demais o fluxo de caixa do Palmeiras, e a ideia do presidente Maurício Gagliotti é não atrasar salários nem dos atletas, nem dos funcionários. É bom que se diga que o Palmeiras conseguiu passar na temporada passada inteira sem demitir funcionários e pagando os salários atrasados ainda durante o ano de 2020 com algumas das premiações. Então, o Ademir, o Castelhanos e o Atuesta até podem ser contratados, mas num futuro momento. Nada por agora. É importante contar também que o Danilo Barbosa foi o único reforço do Palmeiras contratado até esse momento. E o técnico alviverde, o Abel Ferreira, é provável que até não diga isso de forma pública, mas tem cobrado internamente a melhoria do elenco. Ele entende que o Palmeiras precisa de algumas reposições, especialmente para a função de centroavante, alguém que possa dividir a responsabilidade com o Luiz Adriano. O Abel também gostaria de mais um volante e de um zagueiro.
Ele entende que o elenco precisa dar uma encorpada, até porque a exigência, depois das conquistas da temporada passada, ficará ainda maior para 2021. Só para arrematar, aproveitando que eu falei sobre Campeonato Paulista e volta e realização, nessa quarta-feira às 18 horas deverá haver uma reunião entre o Ministério Público e a Federação Paulista. O Ministério Público na segunda-feira fez algumas exigências de mudanças no protocolo do Campeonato Paulista, os clubes aceitaram por meio de seus médicos e nessa quarta-feira deve ser apresentado para o Ministério Público como os clubes vão passar a proceder a partir de agora. A intenção é que ainda nessa semana a gente tenha jogos especialmente de Corinthians e São Paulo, que são os dois clubes que não tiveram atividades entre os grandes na atual semana. Com a bola rolando, deixa de existir, por exemplo, a preocupação em relação às cotas de televisão e a gente deve voltar a assistir os clubes grandes de São Paulo contratando. Bora mudar de assunto e falar a respeito do Campeonato Carioca. Muitos de vocês têm me perguntado nos últimos dias sobre como é que anda a divisão em relação aos assinantes do pay-per-view do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca da versão de 2021 é um campeonato um pouco diferente, sem transmissão da Globo. A Record faz a transmissão em TV aberta e os clubes, junto das operadoras, têm tentado vender o pay-per-view em TV fechada. E os números até agora... Para ser bem preciso, eu ainda não consegui levantar os números gerais de assinantes, mas eu consegui descobrir o percentual de assinantes de cada um dos times. E o Flamengo está nadando de braçada em relação à concorrência. Vou começar de baixo para cima contando que 3% dos assinantes desse pacote do pay-per-view do Campeonato Carioca versão 2021 são de clubes pequenos, puxados especialmente por Bangu, Volta Redonda e Madureira. Então, nesse universo de 3%, os principais times, os times mais citados são esses três que eu falei. O Botafogo aparece na sequência com 8,7% dos torcedores que se declararam assinantes. Então, todo mundo que assinou indica o seu time do coração. O Botafogo aparece na quarta colocação, com 8,7% das assinaturas. Há um empate técnico na segunda colocação. Fluminense e Vasco, nesse momento, tem o mesmo número de assinantes no pay-per-view do Campeonato Carioca. 12,5% para cada um, ou seja, somados eles têm 25%. A primeira colocação, como já era de se esperar, é do Flamengo, que tem 63% de todos os assinantes do pacote do pay-per-view. Com uma observação de que o Flamengo é o único que, além de se juntar ao pay-per-view geral, decidiu criar também a Flá TV+. E aí todo mundo que vai para a Flá TV+, ou participa desse pacotão geral do Campeonato Carioca e se declara torcedor do Flamengo, se junta, se soma a esses 63%. O número nem chega a surpreender tanto. Na temporada passada, ainda sob o pacote da Globo, de pay-per-view de Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca, o Flamengo tinha 60% das assinaturas quando o assunto era o Rio de Janeiro. Era um ambiente, era um universo de 600 mil assinantes, o Flamengo era responsável por 360 mil, os outros 40% eram divididos pelos demais times do estado do Rio de Janeiro, mas é só mais uma comprovação do tamanho da força do torcedor rubro-negro em caráter regional, em caráter estadual. O Flamengo nadando de braçadas. E aí só uma última observação que é super importante. Uma das diferenças em relação aos direitos de transmissão do Campeonato Carioca desse ano diz respeito justamente ao pay-per-view. Com esse acordo dos clubes com as operadoras, cada clube vai receber 65% do valor da assinatura de cada torcedor. Então, digamos que eu virei vascaíno e decido assinar o Campeonato Carioca. Me declaro vascaíno, 65% daquilo que eu investi para ter o pay-per-view vai direto para o clube. O contrato anterior com a Globo previa um repasse de apenas 38% para os clubes, ou seja, há uma possibilidade muito maior de os clubes faturarem com os assinantes. É bem verdade que o número total de assinantes, embora ainda não tenha conseguido o exato número, eu estou tentando, quem sabe amanhã trago para vocês, esse número ainda está bem abaixo daquilo que a Globo tinha, mas o produto da Globo, o pay-per-view da Globo era um produto já consolidado de vários anos. O pay-per-view do Campeonato Carioca vive seus primeiros meses, com algumas dificuldades, especialmente na Flá TV, mas as coisas aos poucos vão se ajustando. Bora fechar o vídeo falando sobre Gabriel Novaes. Contei para vocês ao longo do final de semana que o atacante que pertence ao São Paulo estava muito perto de virar jogador do Red Bull Bragantino. Agora faltam detalhes burocráticos para que ele seja anunciado como novo reforço do time de Bragança Paulista, atacante de 22 anos de idade, que surgiu na base do próprio São Paulo. Ele fez um ano de 2018 espetacular com a camisa do Sub-20. Na oportunidade foram 20 gols em 46 jogos. Veio o ano de 2019 e na Copinha ele arrebentou. Foram 10 gols marcados em 8 partidas da Copinha. E
a impressão foi tão boa que ele acabou sendo negociado por empréstimo com o Barcelona B. Não jogou muito por lá, não conseguiu fazer gols, ainda passou pelo Córdoba antes de voltar ao Brasil. Não teve espaço no time principal do São Paulo, esteve emprestado no Juventude e está jogando no Bahia desde a temporada passada. Nessa atual temporada são 7 jogos e 2 gols marcados. Tem sido mais reserva do que titular lá no Bahia. E o Red Bull Bragantino decidiu fazer uma oferta para comprar o Gabriel Novaes. O São Paulo já concordou com essa oferta e vai faturar aproximadamente 900 mil euros livres de impostos. Ou seja, o tricolor vai ter direito a um negócio na casa dos 6 milhões de reais pelo repasse de 80% dos direitos econômicos do Gabriel Neves. Números que eu trago em primeira mão para vocês. O Bahia, como é que fica nessa história? O jogador estava emprestado até o fim do ano, o Red Bull Bragantino também vai repassar um percentual, uma quantia em dinheiro, para que o Bahia possa aceitar a rescisão do contrato de empréstimo de forma imediata. O valor não foi revelado, mas certamente uma grana que vai compensar o Bahia a liberação do atleta. Isso nada tem a ver com 6 milhões de reais do São Paulo. 6 milhões de reais são pelo repasse dos direitos econômicos. O São Paulo ainda fica com um percentual de uma venda futura e o Red Bull Bragantino apostando que o Gabriel Novaes pode reeditar os bons tempos de atacante artilheiro da base do São Paulo. É mais um reforço do Red Bull Bragantino para o restante da temporada. Só para arrematar de vez, vale contar que o São Paulo, enfim, anunciou o Benítez como reforço. Eu havia contado na manhã dessa terça-feira para vocês que o empresário do Benítez havia previsto para hoje a regularização em relação ao boletim informativo diário. De fato aconteceu e por isso o São Paulo conseguiu enfim anunciar o Benítez de forma oficial. O que estava faltando para que o anúncio pudesse acontecer era o repasse de um dinheiro que o São Paulo havia combinado com o Independiente da Argentina. O jogador chega por empréstimo até dezembro e ficou combinado que o São Paulo pagaria 50% pelo empréstimo à vista. E enquanto essa grana não caiu nos cofres do time argentino, não houve a liberação. O São Paulo, enfim, conseguiu fazer o depósito, os documentos foram todos enviados para a CBF. Tá tudo ok, Benítez é jogador do tricolor. Por último, mas não menos importante, também nessa terça-feira, o Atlético Mineiro anunciou Tietê como seu novo reforço. Venho contando para vocês desde sábado que estava tudo certo. Tietê se muda por um ano para o Atlético Mineiro, empréstimo gratuito. Se o Tietê disputar 25 partidas com a camisa do Galo, o São Paulo vai ter direito a 500 mil reais de compensação. Também ficou combinado que se o Atlético Mineiro quiser comprar o Tietê, vai ter de desembolsar 23 milhões de reais durante o período de empréstimo de um ano. 100% do salário serão responsabilidade do Atlético Mineiro. A gente está falando de algo na casa dos 350 mil reais por mês. Com impostos, esse valor se aproxima dos 440, 450 mil reais. É também em nome da economia que o tricolor decidiu emprestar o Tietê ao Atlético Mineiro. Bom, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai sentar o dedo nesse botãozinho vermelho de inscreva-se para ajudar o canal do Nicola a crescer. Aproveita e também ativa o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo, live ou programa do Nicola. Por falar em programa, a partir das 8 horas da noite, espero por todos vocês. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau!